com todas as denúncias contra o Lira, porque o que a gente quer entender é qual delas permite que Lira caia, qual é a mais fácil fazer com que ele enfim, seja punido, né? Porque a impressão que a gente tem, a sensação que a gente tem é de que ele faz tudo o que faz porque não tem a sensação de punição, porque se sente tranquilo. A gente tem aí uma atualização. Quer passar, Edu? Eu passo. Bom dia, Helene, tudo bem? Não, a gente tem falado aqui, a gente tem falado repetidamente do Arthur Lira e nas últimas semanas você acompanhou aqui, aquele testemunho, aquela denúncia brutal, bárbara, chocante da ex-companheira do Arthur Lira, da ex-esposa dele, da Juliene, né? E numa segunda entrevista aqui pro ICL, ela fala do abuso sexual, da violência sexual, do estupro mesmo. E ela fez uma postagem esse final de semana dizendo do alívio que foi conseguir botar para... Ela sente que agora pode recomeçar a vida porque ela não dorme há quase 2 décadas com aquilo. Olha só o que ela escreveu. Gostaria de agradecer muito à agência pública, assim como o ICL Notícias, por ter me dado a oportunidade de virar uma chave na minha vida. A dor, o nojo e a repulsa que convivi por 17 anos da minha vida tirava-me o ar, o prazer de viver e de sonhar. Hoje, o meu choro é de liberdade. E ela contou aqui detalhes de como fazia para empacotar o dinheiro que chegava em malas de viagem na casa do Lira. Falou que ele tinha, assim, uma rede de pessoas que morrem de medo de denunciar ele, mas que todo mundo sabe. E aí, nesse fim de semana, mais 2 matérias. Uma da Piauí, que é inacreditável, falando do que foi encontrado no carro do Wanderson, que é o motorista lá do Luciano Cavalcante. E as anotações, põe na tela, por favor, as anotações todas assim, dinheiro, aqui ó, Arthur, aí tem aqui Hotel Emiliano, na data, e as datas batem, né, com as datas que aqui ó, Hotel Emiliano, Arthur, data que o Arthur Lira veio para São Paulo, e ele ficava sempre no Hotel Emiliano. Maurício Carvalho, igual o Arthur. Aí tem umas que são dinheiro e não diz nada, só Arthur direto. Por exemplo, as maiores. 100 mil, Arthur. Aí 29.200, de Jair igual a Arthur. E de Jair trabalha, tem um de Jair que trabalha lá no gabinete do Arthur. Carro, Arthur. Enfim, e aí outra encontrada com Luciano Cavalcante também, né, com valores enormes, também ditos ali para o Arthur, e que a gente supõe-se que seja o Arthur Lira. Encontraram mais de 100 mil reais em dinheiro vivo, que a Polícia Federal diz que provavelmente era usado para fazer os pagamentos através dos entregadores de dinheiro, exatamente como a Juliene Lins falava. Aí a pergunta que a gente quer saber é o seguinte, aí a gente volta pro PowerPoint aqui, Lênio, e assim, fala a verdade, mesmo que isso deixe a gente frustrado, triste, porque a gente não consegue ficar calmo com uma coisa como essa, que não tem nenhum tipo de punição. Operação Taturana, aquela pela qual ele foi condenado. Em segunda instância, o William lembrou aqui, na Assembleia lá de Alagoas, aqui o assessor dele com dinheiro no corpo, que a PGR acusou e depois desacusou. Aqui o orçamento secreto, a gente mostrou vários casos aqui do orçamento secreto, o último esse de robótica, que sempre chega com um assessor, sempre chega com alguém perto. Os aliados dele na Codevasf, que está mergulhada em denúncias de corrupção a Codevasf. O primo dele controla a Codevasf em Alagoas. Tá vendo? O primo dele controla a Codevasf. Os assessores no kit de robótica que a gente viu aqui, todos ligados a Luciano Cavalcante. Os repasses nessa Operação é Festa, essas listas que a gente está mostrando. O filho dele, que é sócio da filha do Luciano Cavalcante, que ele tenta mostrar que não tem proximidade, mas é uma maluquice, porque o filho dele é sócio da filha do cara. A esposa do cara é emplacada por ele, segundo o Estadão. O irmão do cara é o superintendente lá da CBTU também. Mas esses contratos de publicidade, o cabidão na CBTU que o Estadão mostra hoje, e para mim, a mais, assim, bárbara, nojenta de todas, a da violência sexual e física contra a ex-mulher, que foi denunciada aqui na versão que nos foi contada pela Juliene Lins. Aqui a gente agradece muito o que tem, a coragem que tem demonstrado aqui no ICL. A pergunta é o seguinte, Lênio, o que falta para acontecer qualquer tipo de coisa? Ou existe um poder tão grande
que livra uma pessoa de qualquer tipo de crime ou de ilegalidade ou de qualquer coisa? Bom, bom dia de novo. E tudo isso que está aí, a frase é... E é com esse que o governo tem que ir, né? Porque esse controla toda a máquina legislativa e institucional que toca o Brasil para frente, porque precisa-se do parlamento. Veja o grau da coisa. Eu acho que o Brasil precisa, os analistas e a compreensão do Brasil, né, precisa passar por uma certa reciclagem para ver se a gente entende melhor o Brasil, porque isso me parece exatamente o triunfo da impunidade em face do tamanho do poder que tem. Você pergunta, e a pergunta é perfeita, o que fazer para enfrentar isso? O Ministério Público, o único que pode fazer denúncia contra o presidente da Câmara por um ato criminal é o Procurador-Geral da República. Nós sempre vamos e ali no PowerPoint tem que botar uma flechinha para fora e botar uma interrogação e perguntar quem tem o poder para isso. Então, esse é o ponto. Por quê? Os pares não o caçarão, por óbvio. A Comissão de Ética não consegue pegar ninguém na Câmara dos Deputados, a não ser seus adversários, porque a Comissão de Ética é feita para lawfare, usar o direito contra os inimigos da hora. Isso é bom que se diga, não que a Comissão de Ética não pegue ninguém. Ela pega os adversários inimigos da hora, aqueles que estão fora do establishment. E, nesse caso, acontece, falta exatamente uma atuação institucional. O que acontece nisso tudo é que o Brasil talvez precisa fazer uma análise e voltar um pouco para saber por que isso acontece desse modo. No Brasil, as elites fazem sempre uma clássica antecipação. Aquilo que Weber falava da clássica antecipação das elites. As elites fazem acordos entre si. Por quê? Por que ninguém pode apostar? E essa pergunta eu faço. Por que ninguém pode apostar de sã consciência, né? Alguém poderia dizer, ele será punido por isso. Por que ninguém pode dizer? Porque no Brasil, as elites fazem acordos. Aqueles que estão no poder fazem acordos. Por quê? Porque eu continuo dizendo, o que eu digo há muitos anos, discordando de muitos teóricos brasileiros, que acho que Weber e Raimundo Fauro estavam com razão. No Brasil, acima da luta de classes, estão os estamentos, as corporações, as negociatas, os churrascos e as elites que se antecipam a qualquer crise. Por isso que vai se levando e vai se passando. O passapanismo é o resultado disso. O passapanismo não é o resultado, é uma consequência desse processo todo. Por isso que, muitas vezes, as respostas já existem antes mesmo das perguntas. E o pior de tudo, Lênio, é que o Arthur Lira não é exatamente a doença, né? Ele é um sintoma da doença. Se você trocar o Arthur Lira por outro deputado do Centrão hoje, a gente vai achar as mesmas denúncias sobre vários outros deputados, né? A gente encontra sobre todo o Centrão. O modus operandi do Arthur Lira não é o modo do Arthur Lira, ele não inventou isso. É o modo do Centrão. Você tira o Lira, é como se você cortasse a cabeça da Hidra, né? Tem mais 500 cabeças no parlamento, né, Lênio? Claro, evidente, porque ele representa um dado tipo de patrimonialismo nacional. Ou, se a gente quiser assim, brincar mais com isso, dá para dizer que é uma luta de classe chique no Brasil, né? Porque as corporações e o modus operandi, e isso não é de agora. Se nós fizermos o histórico brasileiro, isso vem se repetindo
sistematicamente. Às vezes tem uma sístole e às vezes tem uma diástole, como o coração, em que criam as placas tectônicas, dão uma volta, mas logo depois elas se rearranjam. Por isso eu repito a pergunta. Por que olhando tudo isso, a gente não pode apostar que vai ter um resultado de punição ou de término desse tipo de relação do poder? Exatamente pela situação anterior. Por que a Lava Jato deu errado? Esse plano todo da Lava Jato não foi linear. Deu errado porque entraram os hackers no meio da parada e denunciaram aqueles diálogos todos, e depois um monte de gente, eu e mais a torcida do Flamengo, todos entramos em campo para mostrar que aquilo era um escândalo, que aquilo ali era lawfare, que é o uso político do direito contra os inimigos. Mas por isso, se não tivesse uma pedra no meio do caminho, eu diria assim, essa coisa do Arthur Lira só tem algum resultado se existir uma pedra no meio do caminho. Se pedras não existirem no meio do caminho, isto passa e logo depois nós estaremos falando da próxima crise. Porque as elites conseguem fazer os seus arranjos e rearranjos. Eu não digo isso com nenhuma sabedoria, nenhum desejo de inventar a pólvora, apenas observando o que tem acontecido sistematicamente, ou, como diriam os romanos, né, Euclid plerunque accidit, né, aquilo que comumente acontece. Lênio, eu tô aqui hoje com aquela sensação que eu já tive com vários outros nomes, personagens, que é tipo assim, pô, agora a gente está torcendo para encontrar alguma coisa no negócio do dono da Megalic. Está torcendo para encontrar alguma coisa, só que não deveria precisar encontrar mais nada, entendeu? E para começar o seguinte, essas anotações, ninguém faz contabilidade, porque o Lira, a assessoria dele, diz a Piauí, que já respondeu assim, não, todos os pagamentos que são feitos são com dinheiro, com origem das fazendas, do remuneração como parlamentar. Você já viu alguém fazer contabilidade de dinheiro de parlamentar num papel amassado dentro do carro, com caneta Bic, e bate tudo? Bate o nome do cara, bate o hotel onde ele ficou, e os valores maiores todos, sem explicação, 100 mil. Ninguém fica recebendo 100 mil para cá e para lá, assim o tempo inteiro, entendeu? Então, teoricamente, não tem que aparecer mais nada. Tá aqui os lugares todos, tem o posto, tem a fisioterapia, tem o almoço, tem todos os negócios. Deveria... Claro. Diga. Não... Eu quero dizer que qualquer pé de chinelo da República, qualquer patuleu ou qualquer habitante da choldra, né, do andar de baixo da sociedade, que fizesse isso no armazém da esquina ou na prefeitura da minha cidade, Agudo, se na minha cidade Agudo, lá no interior do Rio Grande do Sul, alguém fizesse isso, ou o presidente da Câmara de Vereadores, que tivesse um caderninho ou num papel de pão, fazendo anotações sobre sua ida para o hotel, blá, 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 tivesse isso, o sujeito já estava denunciado pelo Ministério Público local. Então, la ley es como la serpiente, solo pica al descalços. De vez em quando pegam algumas serpentes, sim, é verdade, as serpentes também, elas resvalam, às vezes a serpente é pega também, né? Mas por contingências, né? Porque a regra geral no Brasil, um país em que se pune com mais rigor os delitos contra a propriedade e que contra a vida, um sujeito arranca o braço do outro, a pena é menor do que alguém que furta um telefone celular com destreza,
sai correndo na rua. Gente, o crime de sonegação de tributos no Brasil tem pena menor do que o furto de celular. Aí, de fato, se você pensar desse modo, dá para se dizer que o sistema foi feito para isso. O sistema, alguém pergunta, o sistema não funciona. Não, ele funciona, Negativo. É isso aí, boa, concordo. Ele funciona. A disfuncionalidade é a sua própria funcionalidade. Dois não dá sim aqui. Isso tem que levar em conta. Então, a gente não pode mais se surpreender tanto com essa história do jardim da casa e a praça, em que não se sabe de quem é o banco. Você senta num, senta no outro, é a mesma coisa por causa dessa simbiose que se faz, essa imbricação entre o público e o privado. Isso tem um nome, se chama patrimonialismo. Eu sei que tem outros tipos de explicações. Meus amigos marxistas, por exemplo, darão outros tipos de explicações sobre esse fenômeno, não? Eu sou um pouco mais conservador nesse sentido e acho que essas questões se explicam por essas coisas que são estamentais, brasileiras, que são corporativas, em que as elites fazem os seus acertos sempre e o conjunto e possa ter a explicação que quiser. Mas há um fato, o sistema jurídico e o sistema político que foi construído é exatamente para fazer isso e facilitar com que seja isso. Veja as manchetes todos os dias. Hoje eu vi ainda uma manchete sobre o futuro Procurador-Geral da República, essas discussões de lista ou não lista. E aí dizia, num churrasco que foi feito com o presidente. Aí vem uma outra indicação e tal, no último churrasco em que... Então, no Brasil, os churrascos são muito importantes. Ora, se churrascos são tão importantes, onde ficam as relações institucionais republicanas que devem ser feitas na esfera pública sob a luz solar? Esta pergunta tem que ser respondida para que nós possamos ter, digamos, uma nesga de esperança para as nossas respostas, não é verdade? Porque Mas senão a gente está na mão do Aras, então, 100%. Claro, sem dúvida. Não tem outra maneira do Arthur Lira ser punido a não ser pelo Aras. Sim, porque dentro da Câmara, como é que ele seria punido? Pela comissão de ética ou uma abertura de um processo? Zero de chance. Diríamos assim, claro que sim. Bom, então me mostre dados concretos. É impossível porque as combinações políticas mostram que a chance é zero. Esquece o plano A. Vem para o plano B. Se existem indícios de crime, já existem outros processos, e há poucos dias o próprio Supremo acabou arquivando ou absolvendo o Arthur Lira também, e o próprio Procurador-Geral desfez, né, arquivou o desarquivamento, né, ele nadificou nada, né, para falar um pouco filosoficamente, né, ele nadifica o nada, e só resta a PGR, porque é dele e dela, da instituição, vamos falar da instituição para não fulanizar, a PGR é que institucionalmente tem o poder de, abrir a investigação, né, com a anuência do Supremo, e 2, fazer a denúncia criminal, etc. Agora, a questão com o passado que nós temos, que nos ilumina o futuro, nos obscurece, né? Nós temos como futuro ou presente um imenso passado que não recomenda muito, né, nisso que nós estamos falando. Né? Lênio, mais uma última pergunta.
criminalmente, então, o que pode acontecer com ele? Porque a Juliene, ela tem 2 denúncias, né? Quer dizer, ela tem uma denúncia que é a denúncia de agressão, que ela não consegue ser ouvida e essa denúncia não consegue ir para frente. E a gente sabe também, pelo que a gente ouviu conversando com uma especialista no N2, que aí a denúncia de estupro, ela não pode seguir adiante com ela porque ela teria prescrito, ou tem um outro termo para isso. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, mas de qualquer maneira, criminalmente ele pode responder, porque de qualquer maneira ainda está rolando esse processo da agressão que ela sofreu. Esse processo não tem foro, né? Porque isso é do tempo que ele era deputado estadual, não era? Isso, que era deputado estadual, 2006. Então, isso é um processo que não viria para o Supremo Tribunal, né? Esquece o Supremo Tribunal. Todos os demais processos são, porque como ele nunca falhou nos seus mandatos de federal, correto? Me corrijam, ele não teve períodos, né, de falha de eleição, né? Então, como ele continua sendo deputado federal, o foro de qualquer processo antigo, né, fora esse que ele era deputado estadual, o foro de processo antigo, os que já existiram, ou as imputações, enfim, de processos atuais ou anteriores, são todos do Supremo Tribunal. Bueno, sendo do Supremo Tribunal, você tem a Procuradoria-Geral da República como a única que pode fazer a denúncia, né? Claro que a denúncia necessita da investigação, né? Embora você tenha documentações, etc., nunca vai acontecer como o caso Sérgio Moro. O caso Sérgio Moro tem uma filmagem que chamou Gilmar e tal, ladrão, algo assim, corrupto, e a Procuradoria-Geral da República decidiu não fazer inquérito porque o inquérito é dispensável em determinadas circunstâncias como essa. Agora, no caso Lira, veja como isso o Brasil há uma aposta dentro de uma espécie assim, de disfuncionalidade. Agora imagina, você abre uma investigação dessas, quanto tempo demora para depois fazer a denúncia, para depois, quer dizer, aí já terminou esse mandato de novo. Então veja como é muito difícil. Claro que uma vontade política da PGR, digamos, fazendo uma operação, fazendo um tour de força aí, né? No caso, poderia dar resultados mais antes. Mas se alguém hoje, em algum processo, trabalha mais rápido que nos outros, os adversários vão dizer que está se usando o direito exatamente fora dos padrões normais de lentidão. Até isso no Brasil se diz, se tudo é lento e alguém é rápido, o rápido está perseguindo alguém, né? É um pouco assim, né? Num país de fugitivos, aquele que está fugindo parece que está na contramão, como dizia o T.S. Eliot. Essas questões assim.